Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Cristo ressuscitou dos mortos porque fomos declarados justos. Isso não é incrível? Ou seja, Deus não podia ressuscitar Jesus dos mortos até que a obra da cruz fosse concluída. E sobre este fundamento, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não ressuscitou Jesus dentre os mortos porque era seu filho. Não. Ele sempre foi o filho. Ele ressuscitou Jesus dos mortos porque nós fomos declarados justos. Hoje com o pastor Joseph Prince. Somente aqueles que apreciam o juízo e a justiça do Deus Santo, o Deus 3 vezes Santo, podem apreciar a graça que foi demonstrada na cruz. Se não houvesse justiça, não precisaria a cruz. Deus varreria todos os nossos pecados para debaixo do tapete e diria: homens são assim mesmo. Não existe punição, não existe preço. Não, porque Deus é santo, Ele tem que punir o pecado, ou então o universo se desintegra. Porque Deus é amor, Ele não quer punir pecado no seu corpo. Daí a cruz. Hoje Deus é justo, nos tornando justos. Posso ter um amém? Siga-me. A Bíblia diz claramente que os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Receberemos o nosso novo corpo. Não teremos medo de altura. Deus primeiro vai transformar e depois arrebatar. Ele não é tão gentil e cortês e amável, porque muitos temos medo de altura. Se subirmos um prédio alto, olharmos para baixo, ficamos tremendo. Mas naquele corpo não teremos mais enfermidades, não teremos espinhas, nem enfermidades, nem envelhecimento. Não vamos mais dormir quando o pastor estiver pregando. Amém. Nesse corpo seremos jovens, seremos energéticos, seremos fortes. E será para sempre, meu amigo. Não vai ficar flutuando, desencarnado. Terá um corpo como o corpo de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele comeu. Ele comeu com os discípulos. Assim, com um novo corpo, ainda vamos poder comer. Não para nos sustentar, mas para usufruir suas bênçãos. Amém? Foi uma boa notícia para muitos. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, não precisa ler, somente escute. Em 1 Tessalonicenses 1, temos essa frase. Paulo escrevendo, diz para eles: o trabalho da fé, o esforço do amor, perseverança da esperança. Outra vez, trabalho da fé, esforço do amor, perseverança da esperança. Note que no livro de Apocalipse, Jesus deu essa mensagem para a igreja em Éfeso. Conheço suas obras, mas não havia fé. Conheço seu esforço, seu trabalho, mas não havia amor. Conheço sua paciência. Ele fala das obras, do trabalho e da paciência. O que faltava? Fé, esperança e amor. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Igreja, não é o que você faz, mas por que faz o que faz. O que é perseverança da esperança? Quando Paulo fala de perseverança, não diz: você recebeu um diagnóstico negativo dos médicos. Paulo diz: persevere, tem esperança. É claro que pode ser aplicado assim. Uma expectativa positiva. Mas quando Paulo fala de esperança, quase sempre se refere à volta do Senhor. E a igreja foi roubada disso. É por isso que em 2 Tessalonicenses, se ler a segunda carta, Paulo diz para eles, assim, a fé de vocês cresce cada vez mais, o amor também aumenta, mas Paulo não menciona a esperança.
o que aconteceu com os crentes em Tessalônica. Entre as duas cartas, alguém veio e disse para eles que o arrebatamento já tinha acontecido. Perderam a esperança. Me acompanham? Estão ouvindo? Amém. Eu creio que a Igreja de Jesus Cristo chegou ao momento que não precisa ir para o Instituto Bíblico para entender isso. Quando lê sua Bíblia, sempre se lembre que ela foi escrita para 3 grupos de pessoas. 1 Coríntios 10, não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a Igreja de Deus. Quando Deus olha para a terra, só vê 3 grupos de pessoas. Deus não vê a sua nacionalidade, Deus não vê qual é a sua raça. Deus diz que se você não é judeu, você é gentio. Faz parte das nações gentílicas. As nações do mundo, tirando Israel, são gentias. Ok? Judeus, gentios e a igreja, composta de judeus e gentios. Assim não somos mais judeus, não somos mais gentios, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Posso ter um amém? Assim, tudo que Deus faz nessa terra, lembre-se, por exemplo, que Deus fala, alguns pegam referências como aqui está em Romanos, quando Paulo diz, eu escrevo para vocês, gentios. Ele não fala para a igreja, diz que os ramos foram quebrados. Alguém diz, pastor, podemos perder a salvação, porque diz que alguns ramos foram quebrados. Não, lê o contexto e vai ver que está falando com os gentios. O contexto é importante. Amém? Agora, veja o que Jesus disse em Mateus 24. Se você pensa que a profecia não é importante, pense nisso. A resposta mais longa que Jesus deu a uma pergunta foi para essa pergunta. Jesus disse, vocês veem este templo, o templo de Herodes, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava caminhando com os discípulos e a Bíblia diz que Pedro, Tiago e André vieram a ele e perguntaram, Senhor, quando se darão essas coisas? Sabemos que aconteceram no ano 70. E depois perguntaram, qual será o sinal da sua vinda e do final do mundo? Isso fala do nosso tempo. Existem 3 perguntas aqui. Foi em Mateus 24. Então ele dá uma das mais longas respostas para uma pergunta e foi uma profecia. E você ainda pensa que profecias não são importantes. O diabo quer esconder de qualquer forma. Não se distraia com a questão das luas de sangue. A única referência das luas de sangue está em Joel. Nos últimos dias a lua se tornaria em sangue. Amém. Já tivemos esse fenômeno antes. Mas você diz, coisas ruins vão acontecer com a igreja? Vou repetir, a igreja está livre da ira. E mesmo se a lua de sangue é um sinal, isso não se aplica a nós. Precisa entender isso. Somos justificados. Pare de confundir o seu lugar em Cristo. Amém? Jesus diz em Lucas, e cairão ao fio da espada. Se refere à nação de Israel. E para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Assim, Jerusalém será pisada pelos pés dos exércitos gentílicos. No tempo de Jesus foi o Império Romano. Cristo nasceu em Belém quando o Império Romano havia conquistado a Judéia. Na verdade, o mundo conhecido. Jesus disse que Jerusalém, a capital de Israel, que Davi constituiu capital, estaria sob os pés dos não-judeus. E assim foi. Primeiro os romanos, depois os bizantinos, mais recentemente os turcos e depois os britânicos. E algo aconteceu na Guerra dos 6 Dias em 67. Nunca havia acontecido nada parecido com a Guerra dos 6 Dias que Israel batalhou em 1967. A cidade de Jerusalém, depois de 2000 anos, debaixo dos pés dos gentios, voltou ao controle dos judeus. Jesus profetizou 2000 anos antes que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem.
Aqui foi o cumprimento? Não, meu amigo. Israel hoje está de volta em sua terra, tem Jerusalém em suas mãos, mas de fato não a possuem. Politicamente é um assunto extremamente volátil. Eles têm, mas não possuem. Você entende? Porque ainda vivem o tempo dos gentios. O que quer dizer, pastor, tempo dos gentios? Que bom que você perguntou. Vou explicar. Ok? Tá bom? Deixe-me estabelecer o cenário agora. Um panorama. O desejo de Deus é que não seja somente uma nação abençoada, mas o desejo de Deus é que todas as nações do mundo sejam abençoadas através de uma nação que será exemplo para todas as outras nações de como uma nação pode ser abençoada quando anda com Deus. E as outras nações olhem e digam, queremos o seu Deus, porque verão que essa nação adora o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e vejam as bênçãos com as quais Deus abençoou, e vão querer esse Deus. Deus quer bem a todo mundo. Deus ama o mundo e não somente Israel, que deu seu Filho unigênito. O desejo de Deus é que Israel seja o exemplo de uma nação abençoada. Mas você conhece a triste história de Israel, e é que estão sempre pecando contra Deus, transgredindo suas leis, inclusive, mesmo quando pecavam, iam ao templo oferecer ofertas queimadas. Ofertas pelo pecado. E essas ofertas cobriam o pecado deles até o ano seguinte e ao outro. Mas no momento que cometiam a idolatria, não ofereciam mais ao Senhor. Não tinham mais cobertura. Jeremias os advertiu, Isaías os advertiu. Veja, o pecado da idolatria, o pior pecado, foi o pecado que os tornou cativos na Babilônia. A vontade de Deus é que o trono estivesse em Jerusalém e que ele reinasse através de Davi. Israel teve uma era dourada sob Salomão. E o sonho de Deus é que todas as nações da terra recebessem a plenitude das bênçãos da parte dele. Eu posso afirmar para vocês que muitas bênçãos acontecem de forma acidental através dos judeus. Facebook, invenção de um judeu, o mais jovem bilionário judeu. Muito do que temos foi inventado por judeus. Descobertas na ciência e na medicina de judeus. Isso é um pouquinho. A glória pertence a Deus. Deus queria demonstrar através de Israel, mas você sabe o que aconteceu? Eles cometeram a idolatria, outros pecados, claro. Pecados são pecados, estão na mesma categoria. Mas para outros pecados eles iam para o templo e ofereciam sacrifícios. O sangue era derramado. Mas quando cometeram a idolatria, trocaram de Deus. Escuta, não existia mais cobertura. E Deus disse, basta, de agora em diante Israel não vai mais reger. Meu sonho para Israel é que eles governariam toda a terra. E minhas bênçãos permeariam toda a terra. E todos viriam a Israel para aprender comigo. Amém? Meus caminhos. E Deus disse para Israel, se não querem ser um exemplo positivo, serão um exemplo negativo para todo mundo. Vocês me escutam? Me acompanham? Veja, não era a vontade perfeita de Deus, mas Israel fracassou e foi levado cativo, mas muitos profetas foram enviados a eles. Eu gostaria de contar todas essas histórias. Jeremias os advertiu. Eles disseram a Jeremias, vamos obedecer a Deus. Depois disseram, Jeremias, você é um mentiroso. Não vamos ouvir as suas palavras. Isaías os advertiu várias vezes. Segundo o ensinamento rabínico, ele foi cerrado ao meio. Fizeram isso com todos os profetas que Deus mandou. Finalmente Deus disse, chega, eu vou transferir a autoridade da terra para as mãos dos gentios. E Deus levantou o homem e o chamou meu servo. Não era judeu, era o rei da Babilônia. Seu nome era Nabucodonosor. Vocês me escutam? Agora nós estamos na história de Daniel. Está acompanhando? Estou tentando resumir. O tempo dos gentios se estende até os nossos dias. É bom entender o que aconteceu e aonde estamos.
É muito interessante. Algo maravilhoso. Se não tiver interessante, durma. Amém? Porque você pode acordar no céu. Glória a Deus. O arrebatamento vai vir, você não vai ver. Aleluia. Mas você permanece vivo. Veja mais sobre o tempo dos gentios. Deus disse, vou começar um novo reino. A partir de agora na terra. O poder dessa terra está sendo transferido da nação de Israel, do reino de Davi, porque os seus descendentes fracassaram, para os gentios. Quando digo isso, não estou dizendo que Nabucodonosor foi o primeiro rei dos gentios. Houveram muitos reis de muitas nações, desde o livro de Gênesis. Vemos isso, mas essa foi a primeira vez que todas as nações tinham seu rei e todos os reis estavam unidos sob o governo de um rei. O império, ele se tornou um imperador. Essa foi a primeira vez. Nabucodonosor foi o primeiro imperador, regendo outros reis de outras nações. E foi Deus que o levantou. Eu disse, Deus o levantou. Amém? Mas os seus descendentes, até Ciro, rei da Pérsia. Quando falei dos descendentes, deveria ter dito Beltesazar, que foi morto. Aí vieram os medo-persas. Não seus descendentes, mas seus sucessores. Vou mostrar nos gráficos e você vai com certeza entender melhor. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Quando acordou, estava tão preocupado e queria saber não somente a interpretação, mas o sonho que havia esquecido. Quando acordou, sabia que o sonho era tão importante e sério que angustiou o seu espírito, mas, apesar de tentar, não conseguiu lembrar do sonho, muito menos a interpretação. Assim ele convocou os sábios, você pode encontrar isso em Daniel 2, astrólogos e os escribas, os caldeus, e os reuniu e disse para eles, podem me revelar o sonho? Eles disseram, rei, dizer como? Ele disse, se vocês não revelarem o sonho e a interpretação, vou acabar com vocês. Que motivação para que eles interpretassem. Não só isso, farei suas casas virarem cinzas. Tudo isso está em Daniel 2. Eles disseram, rei, nos conte o sonho e interpretaremos. O rei disse, espertinhos, não, vocês digam o que eu sonhei. E saberei que a interpretação vem de Deus. Quero aproveitar para dizer a vocês, filhos de Deus, que chegam momentos, e são muitos, que descobrimos a futilidade da sabedoria deste mundo. Com toda a inteligência que possui, não resolvem questões básicas nesse mundo. Descobrimos mais formas de matar as pessoas mais rapidamente e em maior quantidade. Homens se professam sábios, mas se tornam tolos, porque todo conhecimento vem do temor ao Senhor. A adoração a Deus. Quanto mais erradicamos Deus, o que nos sobra? Um ateu diz, eu não creio em nada. Errado. Quando não se crê em Deus, se crê em tudo que aparece. Aceita tudo o que aparece. A sabedoria é o temor ao Senhor. Que este temor livre você de todos os outros temores. Amém, igreja? Quando teme ao Senhor, não teme a opinião dos homens, o que eles acham, se eles curtem ou não, na mídia social. O que eu estou dizendo é que é hora de sermos verticais e não horizontais. Vai descobrir que existe poder horizontalmente quando a sua visão é vertical. Ok? Assim, os sábios e magos, todos os astrólogos não tinham resposta. O rei disse, ok, comecem a matá-los. E começaram. E trouxeram Daniel
e seus 3 amigos, certo? Misael, Azarias e Ananias, que depois se tornaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Assim, Daniel e seus amigos foram trazidos para serem mortos. E a Bíblia diz que Daniel respondeu com sabedoria. E Daniel disse: por que o decreto do rei está tão apressado? Ele estava calmo. O povo de Deus é sereno e tranquilo em tempos como este que estamos vivendo. Somente o povo de Deus tem sabedoria para lidar com a tribulação. Amém? Assim, o guarda do rei disse assim: é porque tudo isso aconteceu com o rei, ele teve um sonho e ninguém consegue revelar o sonho e sua interpretação. E Daniel disse: nos dê uma noite, só uma noite, certo? E buscaremos a misericórdia do Deus dos céus. Eu gosto da palavra misericórdia. É a palavra hebraica para o ventre de uma mulher, e de onde vem a palavra conforto. É a palavra rakam. Até hoje se usa essa palavra para conforto, e a mesma palavra para o ventre de uma mulher. Ou seja, como uma mulher cuida do seu filhinho no seu ventre, ela ama a criança, cuida dela, sua vida gira ao redor daquela criancinha. Assim faz o Senhor. Quando busca o Senhor em oração, deve entender que é assim que Deus age. Amém? Nosso Pai Celestial tem um lado maternal. Como disse Jesus para os judeus: como eu gostaria de vos ajuntar sob minhas asas, como a galinha junta os seus pintainhos. Mas vocês não deixaram. A tragédia dos judeus nesses 2000 anos é porque eles não deixaram. Ele veio, ele era a cobertura deles, era uma nação mais odiada. Satanás os odeia. A cobertura veio, o escudo veio, o Messias, o Salvador veio e eles o rejeitaram. Como eu gostaria de os proteger. Agora vocês estão desolados, sem proteção. Mas o amor de Deus para com Israel não terminou. Ok? Amém? Me acompanham? Assim, Daniel e seus amigos, irmãos, a primeira coisa que devem fazer numa crise é encontrar pessoas com a mesma fé. Buscar alguém que sabe orar. Daniel procurou seus 3 amigos e todos desejavam a misericórdia do Deus dos céus. E a Bíblia diz que eles dormiram e naquela noite Daniel teve um sonho. Como alguém pode dormir sabendo que no dia seguinte seria morto? Naquela noite Deus deu a Daniel um sonho. Vamos acompanhar a história na Bíblia. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá. O sujeito queria ganhar ponto com o rei. Ele disse: eu encontrei um homem. Eu descobri que muitas vezes quando algo acontece aqui na igreja, certo? Quando publicam, dizem também: eu achei um homem. Mas nunca dizem o nome da igreja. Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? O rei era sábio, muito preciso. Talvez ele me diga a interpretação, mas não o sonho. O rei disse que era o sonho e a interpretação. Próximo, Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Para todos vocês, pensamentos vêm à mente de vocês quando vocês estão na cama. Especialmente qual vai ser o café da manhã. Não pense que todos esses pensamentos vêm de Deus, ok? Para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. Perceba que ele, bem como José, sabiam se esconder por detrás da glória de Deus. Precisamos aprender isso. A pessoa que Deus usa com sabedoria, a pessoa que Deus unge e põe em liderança, essas são as pessoas que aprenderam a se esconder por detrás do nome de Jesus.
Elas se escondem atrás da glória de Deus e deixam Deus receber a glória. Amém, irmãos? Amém? Quando faz isso, Deus às vezes coloca você mais à frente. Quando Ele fizer isso, volte a esconder-se atrás da glória de Deus. Parece brincadeira, mas é sério. Amém? Esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Igreja, foi por causa deles, por aqueles 3 homens, Daniel e seus amigos, que a interpretação foi dada. Veja que Deus se manifesta na história dos homens. Muitas coisas que ocorreram não foram registradas na história. Mas, quanto à Babilônia, lemos os livros de história. Os jardins suspensos da Babilônia é uma das maravilhas do mundo. Isso está registrado nos livros de história. Nós engrandecemos as coisas que para Deus são pequenas. Por exemplo, os acontecimentos do mundo. Você que assiste em qualquer nação, a razão por que sua nação está nesse estado, prosperando ou em crise, seja qual for o momento que vocês estejam vivendo, tudo ao fim tem a ver ou com Israel ou com a igreja. Essa é a razão. Quando Deus move reis e tronos, é por causa do seu povo. O mundo sabe o que lê nas notícias, mas não sabe o porquê. Por exemplo, a Bíblia nos diz, nos evangelhos, que César Augusto fez um decreto para todo o mundo controlado pelos romanos, todo o Império Romano, deveriam voltar para a sua terra natal, para onde nasceram. Todos tinham que voltar para um recenseamento. Ele fez isso porque queria cobrar impostos e não queria que ninguém ficasse de fora. Por isso era preciso um recenseamento, certo? Mas perceba algo. Quem colocou no seu coração fazer esse decreto no momento exato para que Maria, que estava em Nazaré naquela época, fosse para Belém para Jesus nascer, para cumprir a profecia bíblica? Deus move os reis. Irmãos, o que estiver acontecendo na sua nação, minha nação, se são prósperas é por causa do Evangelho. Deus tem nos protegido a sua nação. Deus tem trabalhado, preparando o solo para o Evangelho. No próximo programa, onde a sabedoria do mundo é fútil e vã, a sabedoria que Deus dá para o seu povo traz respostas que não seriam possíveis de outro jeito. Amém? A sabedoria de Deus está no seu povo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.